Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, que nos assiste nesse nosso culto de oração, a você, meu amigo, minha amiga que nos acompanha todas as quartas-feiras, nesse nosso modelo online de culto de oração. Meu muito boa noite, seja muito bem-vindo. Essa é a Igreja do Senhor Jesus Cristo, denominada Batista do Parque São Basílio. Sinta-se em casa. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você nessa noite. Nesse momento de processional de saudações, eu quero fazer algumas colocações. Primeiramente, me desculpar com o ministro de música, que há 2 semanas atrás já tinha me escalado para estar aqui conduzindo os irmãos no nosso culto de oração, e infelizmente eu tive que, em cima da hora, passar uma mensagem para ele dizendo que eu não poderia estar. Então eu queria me desculpar com o nosso ministro de música, porque achava que seria uma quarta-feira comum de trabalho, mas as coisas lá evoluíram de forma que naquela quarta-feira eu vim sair do meu trabalho, era por volta de 9h30, 10 horas. Então, a você que também às vezes ligou lá para casa lá perguntando se tinha acontecido alguma coisa com o Alex, não aconteceu nada, foi só um imprevisto de trabalho. Eu e minha família, nessa quarta-feira, 17 de março, oferecemos a Deus esse culto em gratidão pelos 15 anos de Júlia, minha primeira filha, a primogênita. Queremos agradecer ao Senhor por essa vida ter sido colocado em nosso caminho, para cuidarmos dela, para estarmos com ela. Então, esse culto é um oferecimento nosso a Deus, pelos 15 anos dela. Júlia, não era o que pensávamos, nem o que pensamos para os seus 15 anos, mas aprove Deus, e com certeza está no governo e no controle dele tudo isso que está acontecendo nesse momento. Não é a comemoração que gostaríamos que fosse, mas é aquilo que com certeza Deus planejou desde a fundação dos mundos para esse dia. Então, meus parabéns, minha filha, pelos seus 15 anos. Também haverá uma homenagem no momento de louvor do hino, que nós iremos cantar um pouquinho mais à frente, com a participação também de um irmão nosso que está há algum tempo longe de nós. Porque ontem, dia 16, fez 1 ano, que no Rio de Janeiro começamos com as restrições de proibições, por causa da pandemia do Covid-19. Então, quer dizer, nisso já vão 1 ano que nós já não vemos os rostinhos dos nossos membros, dos nossos irmãos, a cada domingo. E para não deixar com que isso às vezes caia no nosso esquecimento, hoje, com a ajuda do nosso pessoal aí da mídia, a gente vai colocar para vocês um desses nossos membros, para não cair no esquecimento, que vai fazer também uma participação importante no nosso momento de louvor. Vamos fechar nossos olhos, porque isso é um culto de oração. O pastor sempre me cobra isso. Alex, você fala demais. Nós estamos num culto de oração. Então, vamos fechar nossos olhos para orar, nesse nosso primeiro momento de oração, aonde nós nos quebrantamos diante do altar do nosso Deus, colocando nossas vidas para que Ele, como olheiro perfeito, possa vir e trabalhar em nós, para que possa haver essa conexão perfeita entre servos e Senhor, para que as nossas orações, para que os nossos louvores, para que o que venhamos a fazer possa chegar com um cheiro suave e agradável diante do altar do nosso Deus. Então se quebrante nesse momento diante de Deus. Conte a Ele como foi seu dia, como foi sua correria. Deixe para trás, tente esquecer um pouquinho como foi a correria do seu dia a dia. Se concentre no altar do Senhor. Peça perdão. Aquele diz que não tem pecado, está mentindo, então peça perdão a Deus.
para que Ele possa te curar, para que Ele possa tirar de você talvez esse sentimento de culpa que tanto nos oprime e nos faz distanciar de Deus. Ore para que aquilo que você tem buscado, clamado diante dele, Ele possa te responder nessa hora e nesse momento. Ele possa vir até você com uma resposta de acordo com a vontade dele para você. E que mais do que tudo, você esteja com o coração pronto para aceitar a resposta de Deus para a sua vida. Querido Deus, tua igreja se coloca diante de ti, primeiramente para te engrandecer e para te louvar, para mensurar a tua magnificência, a sua misericórdia, a sua graça sobre nós. Que o Senhor, ó Deus, possa, através da tua graça, perdoar os nossos pecados, nos limpar e nos purificar, de maneira tal que possamos sentir a tua presença junto a nós. Console os nossos corações, conforte aquilo que está doendo em nós. Caminhe conosco nas nossas lutas, ó Pai. E aquilo que que dia a dia temos buscado ao Senhor, que tua resposta possa ser clara e límpida aos nossos corações. Abençoe, ó Deus, a tua igreja e a cada um que nos assiste nessa hora. Que a nossa mensagem possa tocar corações neste momento, que vidas possam ser transformadas através da ação do teu Espírito, e que o Senhor, ó Deus, manifeste teu poder sobre tua igreja, pois assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Façamos a leitura do texto congregacional que está lá em Efésios 5, do 17 ao 20. Vou dar um tempinho para que, se você gosta também de abrir a sua Bíblia nessa hora para fazer a leitura através da sua Bíblia, que você possa fazê-lo. Efésios 5, 17 a 20. Então leiamos, igreja. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe assim a leitura da sua palavra em nossas mentes e corações. Cantemos o hino congregacional do HCC 208. O tema do culto dessa noite, meu querido, é deixando-se encher pelo Espírito do Senhor. Boa noite, amada igreja. Se tem algo que eu tenho aprendido, Alex, meu irmão, nesses tempos, eu tenho aprendido a exercitar a confiança em Deus e descansar em Deus. Eu tenho podido exercitar isso com muito mais frequência. E o irmão pode ficar tranquilo, que o perdão, enfim, perdão por quê? Pela justificativa que o irmão me deu na época, na hora da nossa gravação, claro que eu já compreendi. Mas nós temos exercitado isso, meu irmão.
E não é à toa que o Alex, toda vez que eu encontro o Alex, eu chamo o Alex de meu líder. Porque eu conheço o Alex em seu caráter. Líder, meu líder, porque nós tivemos juntos na época do culto jovem, e ele era o meu líder, e até hoje eu chamo o Alex de meu líder por conta disso, que foi um excelente líder que eu tive aqui na igreja, e continua sendo, porque hoje está na EBD, enfim, com tantas atividades. Eu quero juntar meu coração ao coração do Alex, em gratidão a Deus pela Júlia. Júlia, Deus te abençoe, muito, 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 muito. Eu não posso fugir do teu espírito. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Salmo 139, 7. Louvemos a Deus. Eu não posso fugir do teu espírito, nem ficar distante do teu amor. Se eu subir até os céus, se ao abismo eu descer, sei que ali tu estás. Mesmo se eu tomar as asas da alvorada, tua mão ainda assim me guiará. Mesmo vindo a noite escura, tua luz brilhará e comigo estará. Participemos então do nosso segundo momento de oração, e você pode então aí participar também dessa participação do nosso irmão Pablo, regendo juntamente com o Cizinho esse hino, porque eu ali busquei juntamente com a Elisângela uma forma de trazê-lo um pouquinho para a gente se lembrar desse um ano. E aí, obrigado pessoal da mídia, vocês são demais em ter colocado aí o Pablo para estar junto conosco nesse momento. Vamos então para o nosso segundo momento de oração, onde nós agradecemos a Deus por tudo quanto Ele tem feito, pelas suas misericórdias que se renovam cada manhã, pois grande é a fidelidade do Senhor para com as nossas vidas. Então, feche seus olhos, meu irmão, baixe sua cabeça e agradeça a Deus pela sua vida. Agradeça por sua família, amigos, parentes. Agradeça a Deus pela sua igreja, que mesmo nesse um ano de restrições, tem estado junto a Ti em todos os momentos. Toda quarta e todo domingo tem sido disponibilizado a você, meu querido, um canal onde você pode unir-se juntamente com outros irmãos para louvar e engrandecer a Deus. Pais, orem pelos seus filhos, orem pelos seus pais.
Esposo, ore por sua esposa. Esposa, ore pelo seu esposo. Netos, ore pelos seus avós. E avós, ore pelos seus netos. Nosso irmão Hélio tem disponibilizado, através dos grupos de mídia da nossa igreja, uma lista com o nome de pessoas que já estiveram na sua luta, nas suas batalhas, mas obtiveram vitórias. Então ore, meu querido, por esses nomes, agradecendo a Deus pela bênção derramada sobre a vida de cada um deles, por essa nossa lista de agradecimentos. Agradeço a Deus pelas perspectivas que temos, vacinação encaminhando, as aulas já se indo em direção a um retorno. Muitas escolas já voltaram a ter aulas, então agradeço a Deus por Ele estar agindo e movendo a vida para que ela volte devagar, no seu ritmo, na sua vontade, a uma normalidade. Se você ainda não foi acometido por essa doença, o coronavírus, agradeça a Deus. Agradeça a Deus pelo seu local de trabalho. Em tudo dai graças. E se você, meu irmão, foi pego durante essa pandemia, nesses momentos de crise econômica, saiba que o Senhor está olhando para você. Domingo, a Aline Mota falou sobre sermos a menina dos olhos. Então Deus está olhando para você e com certeza Ele tem movido, Ele não tem estado parado para resolver o mais breve possível essa situação em sua vida. Senhor, com coração de grato chegamos diante de Ti. Eu primeiramente, ó Deus, para Te agradecer pelos 15 anos de Júlia. Ó Senhor, muito obrigado. Não foi fácil, mas foi prazeroso. E que o Senhor derrame Suas bênçãos sobre a vida de Júlia e que ela possa ainda desfrutar de muitos mais anos na Tua presença, louvando o Teu nome. Obrigado por mim, ó Deus, pela Tua misericórdia, por cada um dos que nos acompanham nesse momento, pois ela se renovou nessa manhã e nós Te louvamos por isso. Pelo Teu consolo, pelo Teu conforto, Te agradecemos pela Tua igreja, que tem estado presente como instrumento em Tuas mãos para nos ajudar nessa nossa caminhada, nessa nossa peregrinação nesse mundo. Te agradeço por minha família, por minha esposa, pelos meus filhos, por minha mãe. Que o Senhor, ó Deus, visite-os nesse momento e derrame sobre eles a Tua vontade, pois ela é boa, perfeita e agradável. Obrigado pelo meu dia a dia, pelo meu emprego. Obrigado por eu ter passado ainda por esses momentos dessa pandemia, na Tua presença e na Tua graça. E Te agradeço, ó Deus, por este culto,
Que o Senhor, ó Deus, abençoe com a tua gratidão, que a nossa gratidão, o Senhor possa abençoar, ó Deus, a tua igreja. Pois corações gratos é o que o Senhor mais deseja. E nós somos gratos a Ti. Pois oramos em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Façamos mais uma leitura bíblica de mais um texto da palavra que está lá em 2 Coríntios 1, 21 e 22. Vamos juntos então, igreja? Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou com sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. 2 Coríntios 1, 21 e 22. Cantemos mais uma música, agora, o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, força para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, força para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chame, a fim de que se chamem, a fim de que se chame carvalhos de justiça. O Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, força para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida e força para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chame, a fim de que se chamem, a fim de que se chame carvalhos de justiça. Ele nos ungiu, e Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chame, a fim de que se chame, a fim de que se chame carvalhos de justiça, a fim de que se chame, a fim de que se chame,
a fim de que se chame carvalhos de justiça. Nesse momento, vamos fechar nossos olhos para o nosso terceiro momento de oração, onde eu aqui conduzirei a igreja em temas que os irmãos aí em casa irão transformando nas suas orações, colocando diante do altar do Senhor. Então, ore pela nossa igreja, a Igreja Batista do Parque São Basílio, como é dito pelo pastor. Ore para que Deus nos ensine a voltar no seu tempo, no seu momento, diante da sua vontade. Como eu falei, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ore pela vida do nosso pastor, por sua saúde, seu ministério, sua família, pela irmã Helenir, suas filhas, seus netos, seus genros. Ore pela liderança instituída da nossa igreja, por diretores, líderes departamentais, por ministros que estão colocados por Deus para liderar o seu povo, para ajudar nessa condução aqui da nossa igreja. Ore pelos pastores auxiliares que compõem o nosso corpo pastoral. Ore pelas atividades que são desempenhadas pela nossa igreja, que não está parada. Nosso irmão Roberto Calzolari já está com propostas para mais uma noite de evangelismo, agora para abril. Então devemos já começar a orar para que Deus possa estar fortalecendo esse trabalho, estar à frente desse trabalho. Ore por um membro da nossa igreja que veio à sua mente, meu querido. Como eu já falei, já estamos há um ano em nossa caminhada como aprove o Senhor online. Então, ore por um membro da nossa igreja que veio à sua mente, que saltou agora no seu pensamento. Abrace essa pessoa em oração nesse momento. Deixando um pouquinho o nosso arraial, vamos orar pelo nosso país, por aqueles que nos governam, como o nosso presidente da República, os governadores, prefeitos, a parte do legislativo, judiciário, para que possamos viver em paz. Ore por aqueles que trabalham na área da saúde, que desempenham um papel fundamental nesse momento em que vemos, através da mídia, um aumento de casos de contágio da Covid-19, assim como um aumento do número de mortes. O Brasil a cada dia batendo recorde e mais recorde de morte. Então ore pelos profissionais da área da saúde, médicos, enfermeiros, maqueiros, pessoal da área da administração, para que o Senhor possa tomá-los em suas mãos, para que possam desempenhar o seu papel, a sua função, com ousadia, com graça, com vontade. Ore pelas nossas forças de segurança constituídas, forças policiais, forças militares, para que se mantenha a ordem.
Que você agora também, meu querido, vá buscar lá no seu celular ou nas suas anotações o nome das pessoas que estão sob sua responsabilidade através da primeira letra do seu nome, para que você possa estar colocando eles diante do altar do Senhor nessa luta de oração que nós temos diária. Esse ministério de oração por essas pessoas. Esteja orando também, meu querido, para o conforto e o consolo do Senhor por aqueles que partiram nessa última semana, para seus familiares possam sentir o agir, o fluir do Espírito consolando seus corações. Ore pelas misericórdias do Senhor por aqueles que hão de morrer ainda nesse dia de hoje e nos próximos dias pela Covid-19, pelos seus familiares. E agora, meu querido, ore por você. Esse é um momento exclusivo seu. Esse é um momento em que você, individualmente, se coloca diante do altar do Senhor com suas dúvidas, com seus questionamentos, com seus medos, para que Ele, através do Espírito Santo, possa vir até você e te consolar, e te confortar, e te mostrar o caminho. Ó Deus Todo-Poderoso, colocamos-nos diante de Ti para pedir pela Tua igreja, aqui denominada Batista do Parque São Basílio, mas por Tua igreja espalhada pela essa face da terra, que luta em oração, ó Deus, para que logo o Senhor possa resolver com essa situação que envolve o coronavírus. Recebe, Deus, o nosso pastor Valdemiro, em Tuas mãos, sua família. Recebe cada ministério, cada grupo, cada departamento da Tua igreja. Que o Senhor abençoe a cada um que desenvolve trabalhos aqui na Tua obra e a cada membro da Tua igreja. Que o Senhor nos continue a tocar em nossos corações para o milagre da contribuição. Que o Senhor esteja, ó Deus, com os trabalhos que nós desenvolvemos através da Tua vontade. Esteja à frente de cada ideia, cada dispor daqueles que buscam ser instrumentos em Tuas mãos para a pregação da Tua palavra. Abençoe nosso país, nosso presidente, governadores, prefeitos, deputados, senadores. Abençoe os profissionais da saúde. Abençoe as forças militares, forças policiais. Abençoe os professores. Abençoe os alunos. Esteja, ó Deus, com essa campanha de vacinação, que o Senhor possa tomar cada etapa dela e que cada vez mais pessoas possam se imunizar e possa assim trazer esse bem-estar a todos nós. Abençoe, ó Deus, individualmente a cada um que fechou seus olhos
que se curvou humildemente diante do Senhor nessa hora, entregando a Ti suas dúvidas, seus questionamentos, para que o Senhor, ó Deus, possa trabalhar de acordo com a Tua vontade sobre cada um. Visita a nossa lista de oração, cada um daqueles que buscou a Tua igreja para lutar nessa guerra, nessa batalha, por suas dores e suas enfermidades. Visita Teu povo que se encontra longe de casa, pregando a Tua palavra, Teus missionários. Abençoe, ó Deus, aquele casal que se encontra lá no Senegal, nesse momento de turbulência. Acalma os seus corações, para que possam entender e terem paz para saber quais decisões deverão ser tomadas. Mas que Teu Espírito Consolador possa estar com eles nesse momento. E oramos, confiantes que o Senhor está com cada pedido aqui colocado em Tuas mãos, porque o fizemos através do nome de Jesus. Amém e amém. Nessa hora teremos a participação especial do quarteto vocal, irmã Irene, Lídia, Valcir, nosso ministro de música, e nosso irmão Valmir. Logo após eles cantarem, a palavra está então com o nosso pastor Valdemir Alves da Silva. Muito feliz de tê-los aqui, Irene, Valmir, Lídia. Estou sentindo tanta falta dos membros da igreja que eu fico sonhando. E um dos meus sonhos foi me reunir com Valmir, com Irene, com Lídia. Claro que tem outros sonhos que eu penso ainda com a ajuda de Deus, realizá-los. Mas nós vamos louvar a Deus nesse instante com um hino que foi sugestão do Valmir e da Irene, né? E eu convido a igreja a louvar junto conosco. Vou contar-vos o que penso do meu mestre, como dele recebi a luz e a paz. Ele mudou-me, eu pensei completamente, como Cristo nenhum outro satisfaz. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama a mim, com a vida toda cheia de pecado, na miséria e com dor no coração. Ele me ergueu com braços fortes de ternura, deu-me gozo, deu-me paz, consolação. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh,
mais e mais a revelar o seu amor. Como anelo compreender completamente esse amor tão divinal, restaurador. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama-me. Meu maior desejo agora é amá-lo, proclamar o que Ele fez pra me salvar, e cantando esse amor inigualável, espero em Deus a minha vida terminar. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama-me. Amém. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus, Obrigado, pelo Senhor. teu amor. Obrigado, meu Deus, por fazer com que nós nos reuníssemos aqui hoje para te exaltar com esse belo e grandioso louvor a ti, Jesus. Ah, Deus amado, obrigado, obrigado, obrigado. Renova, Senhor Deus, as nossas forças em ti, Jesus, sempre, por meio da tua palavra, por meio, Senhor Deus, de cânticos como esse, Senhor Deus, que com a certeza de que tu tem cuidado de nós. Abençoa, Senhor Deus, a família da Irene e do Valmir, a família da Lídia, a minha família, do Anderson, do Fernando, que aqui estão também, do pastor, do Alex. Obrigado por todos que estão aqui na mídia, obrigado por nos fazer sentir o que sentimos aqui agora, e que a tua igreja que está em casa, Senhor Deus, sinta o mesmo, a tua presença, o teu conforto e o teu consolo. Oramos assim no nome de Jesus. Amém, Pai. Existem, irmãos, na atualidade, alguns hinos que são muito lindos, inéditos e hinos contemporâneos, né? Que são realmente de uma beleza que nos eleva ao coração e sermos gratos a Deus, mas não podemos nos esquecer das canções antigas, dos hinos antigos, né? Porque eles fazem parte de toda a nossa história, nos acompanham e não podem ser olvidados, inclusive, pelos mais novos, né? Para quantos jovens que vivem conosco e passam por tantas situações difíceis, palavras de um hino como este trazem mensagens de esperança e de alívio. Ontem, irmãos, foi o sepultamento da nossa irmã Marlene Câmara Soares. Ela tem muito a ver com a história da nossa igreja, pois toda a história desta igreja começou na sua propriedade. Ela foi feita membro honorário, porque na época ela ainda não era convertida ao Senhor, mas depois entregou sua vida a Jesus Cristo e foi desta forma, né? Ela viveu boa parte da sua vida como membro desta igreja e, portanto, também foi assim sepultada. Ela teve seu encontro com o Senhor. Eu quero agradecer ao pastor João, que levou a palavra nos funerais, Cizinho, nosso diretor, nosso maestro, né? Mestre, eu posso chamá-lo de mestre, é o ministro de música, mas, né?
Maestro, eles não gostam de ser chamados de maestro, não, que acham que pesa muito, mas não pesa não. Deus abençoe, obrigado por vocês. E no culto da manhã, irmãos, do próximo domingo, com a permissão do Senhor, nós estaremos fazendo um momento de in memoriam, né? Também pela nossa irmã. Júlia, que você está fazendo 15 anos hoje, você não vai escapar, o pastor faz questão de orar agora por você nesse momento, porque é uma data extremamente importante nessa história de menina moça, não é? Nesses dias de tanto desafio, minha filha, realmente complicados, aonde a grande verdade está naquele que disse, eu sou a verdade. Minha filha, não se iluda com a filosofia do mundo, com as propostas do mundo, porque a verdadeira paz, a verdadeira felicidade, que é eterna, não é? E que supera, portanto, os altos e baixos desta vida, está em Jesus Cristo. Pode acreditar nisto, mas eu posso imaginar que na sua juventude, o quanto você tem sido rodeada por propostas diferentes, por ideias contrárias de amiguinhos, talvez, não sei, de professores ou de pessoas adultas, porque isso acontece mesmo, né? Mas não se iluda, mantenha-se firme, porque um pouco mais à frente você vai ver que valeu a pena você conhecer e dar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Quero orar então agora por você e também pela sua família nesta oportunidade. Senhor, nós te damos graças pela vida da Júlia, pelos seus 15 anos, a começar pela vida da sua família, pela história da sua família. Obrigado pelo teu servo Alex, pela sua fidelidade, pela disponibilidade da tua serva irmã Úrsula, pela alegria contagiante do Thales, pela meiguice e sensibilidade que podemos perceber nos olhos da Júlia. Abençoa, Deus, nesta nova fase, nesta divisória da sua história, para que ela acredite cada dia mais, confie cada vez mais nas promessas do nosso Salvador, do Salvador dela, Jesus Cristo. E abençoa, ó Deus, dando-lhe forças e sabedoria para os desafios, para os momentos difíceis, que sem dúvida ela ainda há também de passar. Recebe a nossa gratidão, junto com o nosso pedido de bênçãos, e nós terminamos esta oração por Júlia, abençoando, ó Deus, com a chamada bênção araônica. Que o Senhor te abençoe e te guarde, Júlia, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor para você, Júlia, olhe, vire o seu rosto e lhe dê a paz. Em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Vamos prosseguir, meus amados irmãos, o nosso estudo no último capítulo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos terminar mais um pouco, né? O estudo desta epístola, não sei depois o que virá, não sei se vou tomar coragem de começar o estudo de outro livro, porque não sei se vai ter tempo de terminar, não é? É tanto problema, tantas situações que acontecem. Nós estamos vivendo, não é? Uma época de pandemia, o Alex lembrou aí um ano ontem, né? Terça-feira, né, Alex? Que nós tivemos a primeira interrupção, né, do nosso culto. Hoje o Rio de Janeiro, em relação aos outros estados, está vivendo uma situação relativamente confortável. Está começando a diminuir, pouquinho, mas diminuindo todos os dias, em termos de média, tanto de contaminados como de óbitos, mas em alguns lugares do Brasil, a situação está muito ruim. O que eu li hoje, irmãos, das proibições do Pará, eu estou apavorado, porque aquilo é uma coisa assim draconiana. Você sabe o que é você ter, se você tem um filho separado, se você é papai e mamãe de um filho separado, para visitar o outro pai ou a mãe, é uma dificuldade enorme que foi colocada pelo governo. Não pode haver mais reuniões religiosas, né, enquanto esse Estado permitir, e pela maneira que eles falaram, até a questão da gravação dos cultos estão, creio que, correndo perigo. Não sei se vão entrar na justiça para conseguir isso, né? Alegam lá os motivos que nós estamos já cansados de saber, né? É um mundo de contradições,
São Paulo suspendeu o campeonato de futebol, dando as suas razões, mas os jogos podem ser feitos em Minas, em Belo Horizonte, onde o estado da Covid-19 é muito ruim. Não dá para entender, não é coisa de homens, política e sei lá o quê. Por isso, irmãos, a nossa posição não é de raiva nem de revolta, é aquilo que o Alex colocou no seu momento de oração. Vamos orar pelas nossas autoridades, é a única esperança que existe para nós e também para eles. O Brasil está em 20º lugar, já esteve em 3º, já esteve em 10º, já esteve em 11º, agora está em 20º lugar em relação ao número de mortos pela Covid-19 por 1 milhão de habitantes. Tem 19 países já acima do Brasil. A Bélgica deixou de ser o primeiro lugar, está em segundo. O primeiro passou a ser a República Tcheca. Olha, eu tive o privilégio de visitar Praga, a capital da Tchecoslováquia. Alguém me pediu para descrever, como é que o senhor descreveria a Praga? Uma velha dama elegante. É assim que você pode descrever a cidade de Praga, o povo muito interessante. E agora, tendo esse primeiro lugar, que não é nada bom, não é? Mas o Brasil caiu para 20, mas continua aumentando, porque se colocar o número de mortos diários em relação à população, a gente vai lá para o 3º lugar. Aí já a coisa já piora. Mas, com isso, irmãos, nós vamos caminhando e sempre esperando a misericórdia de Deus. Ao sair de casa, eu vi a imprensa, nem me lembro o jornal, dizendo o seguinte: segundo o gráfico que eles estão fazendo, não sei quem fez, não sei se foi a Fiocruz ou quem fez, na verdade o Rio de Janeiro vai levar 2 anos para vacinar todo mundo. 2 anos. E aí o que a gente faz? Meu irmão, vamos esperar a vacina, vamos orar pela vacina, mas não nos esquecemos do salmista, quando ele diz: eu não confio em carros nem cavaleiros, mas a minha confiança está no Senhor dos Exércitos. Vamos esperar para ser vacinados. Não vamos entrar nessa onda aí de que vacina faz isso, faz aquilo. Isso aí é tolice. Vamos pedir que Deus dê a iluminação aos que estão fabricando, aos que estão comprando, aos que estão distribuindo, não é? Não vamos ficar na contramão, não, porque isso não é o papel, na verdade, da Igreja de Cristo. Não é ficar em cima do muro, não. Isso é assumir uma posição. Vamos ler, então, o texto de 1 Coríntios 16, de 5 a 9. Eu não sei se o texto poderá ser colocado. Ok, não. Nós vamos ler, então, devagar para os irmãos. 1 Coríntios 16, do 5 ao 9. Depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los, já que passarei por lá. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno com vocês, para que me ajudem na viagem aonde quer que eu vá. Desta vez eu não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Eu espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Se o Senhor permitir. Mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, mas há muitos adversários. Meus irmãos, nós vimos os 4 versículos anteriores, estudados na quarta-feira próxima passada, o apóstolo Paulo conclamando a igreja de Corinto a participar também do socorro aos cristãos pobres de Jerusalém. Ele tornou o dever de ajudar a todos os necessitados, e especialmente os domésticos da fé, aos que professam a mesma fé, numa realidade comum, pertinente àqueles que fazem parte, ele disse, dos santos de Deus, ou do povo de Deus. Ele trabalhou a questão da pobreza, que havia atingido uma grande parte dos cristãos de Jerusalém, conforme Romanos 15, 26. Não há até hoje razões definidas na história que apontem a real causa da fome em Jerusalém. Sabe-se que houve fenômenos naturais, mas também questões políticas, porque nesses dias da carta de Paulo aos Coríntios, as relações entre judeus e romanos estavam mais uma vez acirradas. E o fato é que a Judéia, e particularmente Jerusalém, tornou-se uma região de depressão econômica.
Lembrei que aquela famosa prática da igreja de Jerusalém, de ter tudo em comum, de forma que não havia entre os cristãos, os primeiros cristãos da igreja de Jerusalém, os que tinham muito e os que tinham pouco, porque tudo que eles ganhavam eles traziam e colocavam na mesa para que os apóstolos fizessem a distribuição, já não mais existia por esse tempo. Disse que isso se mostrou um experimento maravilhoso, mas também impossível de se tornar sólido e permanente sob as realidades que regulam toda a vida humana, inclusive a vida dos cristãos. Sem dúvida, o coração de Paulo se sentia profundamente incomodado com essa situação, porque a pobreza, as dificuldades, a começar dos domésticos da fé, precisam incomodar o coração da igreja. Por isso Paulo, convenceu as igrejas gentias de socorrer os irmãos em Cristo de Jerusalém, porque esta seria uma forma das igrejas gentias ou dos cristãos gentios mostrarem gratidão à fonte da qual receberam o evangelho, mas nós também podemos pensar que esta seria uma forma dos cristãos judeus aprenderem com os cristãos gentios. Percebemos o cuidado paulino com as ofertas da igreja. Foi notória a sua preocupação em evitar especulações em relação à sua pessoa, por isso ele orientou que a oferta levantada fosse levada a Jerusalém por uma delegação, não por ele, escolhida pela igreja. E pelo que está em Atos capítulo 20, versículo 4, aconteceu assim. Houve uma comissão das igrejas da área missionária de Paulo que se encarregou de levar esta oferta. Falamos então do cuidado com o fato de que mesmo se lidando com o povo de Deus, e exatamente por causa disto é preciso controle e seriedade com os recursos do povo de Deus, com o nome do povo de Deus. Que coisa triste, irmãos, é quando temos conhecimentos de desvios, né, de dinheiro do povo de Deus, da igreja de Deus. Entendemos que a orientação do oráculo divino em falar para se levantar a oferta no primeiro dia da semana, foi uma demonstração de que estava já se tornando comum o uso do primeiro dia da semana, o domingo, como dia de reunião para os cristãos. Não era ainda, não, uma prática comum, generalizada, mas já estava, com certeza, começando isso. E aí nós entramos no nosso estudo de hoje, que são os versículos de 5 até o 9. Vamos ler agora, repetir o 5 e o 6. Depois de passar pela Macedônia, Paulo escreveu, irei visitá-los, já que passarei por lá. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno com vocês, para que me ajudem na viagem, aonde quer que eu vá. Irmãos, a Bíblia, ela é, como sempre, fantástica, não é? Talvez a gente olhando assim, fazendo uma leitura rápida do capítulo 16, isso aqui podia ser quase ser dispensável, isso aqui é uma palavra assim, mais de despedida de Paulo, não tem assim grandes questões. Há questões aqui muito interessantes, irmãos. Fica, por exemplo, mais uma vez claro, que estar escrevendo sob orientação do Espírito Santo não significa ficar despersonalizado. Estar inspirado pelo Espírito Santo para ensinar a palavra que Deus queria que chegasse até nós, não significava estar em êxtase, não ser dono da sua própria consciência e de suas tradições e costumes. Observamos então o apóstolo aos gentios demonstrando incertezas em relação ao tempo que ele poderia passar com os de Corinto. Por que o Espírito Santo não disse para ele, não, você vai ficar tantos dias, um mês, 2, 3 semanas? Não fez porque não é a função, irmãos, do Espírito fazer isso. Não é assim que o Espírito Santo usava Paulo, não é assim que o Espírito Santo nos usa também nos dias de hoje, porque numa época como a de hoje, na qual há cristãos que até para comprar o feijão no supermercado dizem estar sob a orientação do Espírito Santo. Vou levar este feijão aqui porque o Espírito me disse para levar este feijão. Eu ouvi uma pessoa falar isso. Nos dias que nós estamos vivendo em que há esse tipo de pensamento, é bom ler Paulo. É bom ler Paulo dizendo, talvez, eu não sei, talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo,
ou até mesmo passe o inverno com vocês. Ou seja, não sei quanto tempo eu vou poder ficar com vocês. Isso era o direito dele, irmãos. Essa dúvida era direito dele, o Espírito não tinha que interferir nisto. Se fosse algo extremamente importante, que precisasse para beneficiar a igreja como um todo, o Espírito diria, mas não era. Então deixa ele pensar assim, como ele cria que Jesus ia voltar nos seus dias, deixa isso claro. O Espírito não interferiu. Mesmo depois, quando ele escreve aos Filipenses, não é? Ele vai falar que alguma coisa teria que acontecer antes, mas ainda nutrindo a esperança de que Jesus voltasse naqueles seus dias. Não voltou, né? Nós estamos esperando até hoje com a certeza de que ele vai voltar. Então essa era uma questão que o momento haveria de mostrar, era o momento que iria mostrar, de forma que Paulo não a passou para o Espírito Santo. Senhor, com o teu Espírito me diz quanto tempo, eu quero escrever para os de Corinto, já dizer para eles quanto tempo eu vou ficar. Eu tenho certeza, irmão, que ele nem se preocupou com isso. Eu sabia que não era isso não era um assunto, né, para levar a Deus. Olha, há questões das nossas vidas que a gente vai precisar levar a Deus, isso é óbvio, é claro, mas há questões nas nossas vidas que vão caber a nós decidir. Não, nada impede, como eu disse agora, que peçamos a ajuda de Deus para decidir sobre isto ou aquilo, mas na maior parte das vezes nós vamos agir enquanto Deus vai interferindo, sem que sejamos forçados ou sem que haja necessidade de ficarmos assim, meditando, esperando um sinal, uma coisa que vale. Se o Senhor me der um sinal, se o Senhor me mostrar isso ou aquilo, não estou dizendo que não possa acontecer, irmãos. Há circunstâncias nas quais se tem de depender de uma demonstração especial de Deus, uma demonstração especial de Deus. Mas isto há de ser exceção. E tem muita gente querendo fazer isso, regra. Que isso aconteça sempre, todos os domingos, em todas as reuniões, com toda a profetisa que ele vai ouvir, com toda a irmã que vai orar, com todo irmão que vai... Ele quer que aconteça sempre. Mas isso não é bíblico. Está aí o exemplo maior desse homem de Deus, o oráculo de Deus. Eu chamo, como chamo os demais escritores bíblicos, de oráculo divino, de oráculo de Deus. Ou seja, os que desvendam os segredos de Deus, que Deus permite, né, que isso aconteça. No entanto, ele diz, olha, eu não sei quanto tempo eu posso passar entre vocês. 4 ou 5 pastores precisaram alugar um barco para navegar por um trecho no rio e foram surpreendidos por uma tempestade que alterou o comportamento das águas do rio. Talvez tenham mexido lá, né, com as fontes da onde começava o rio. Eu sei que as águas ficaram por demais agitadas, o barco começou a dar sinal que de repente ia virar. Percebendo o perigo, um dos pastores, um daqueles 5, disse assim, quem quer orar agora por isto? Qual o colega que quer orar por isto? Fez-se silêncio. O barqueiro quebrou o silêncio, porque ele pegou um remo, pegou o pastor assim, segura esse remo e me ajuda a remar. Enquanto vocês aí decidem quem vai orar, você me ajuda a remar. A situação é essa, irmãos. A oração naquele momento era importante? Claro que era importante. Mas tinha que alguém ajudar o barqueiro a remar. Porque se deixasse, eles iam ficar discutindo lá quem é que ia orar, e de repente, quando viram, já ninguém mais ia poder orar coisa nenhuma, porque o barco ia virar. Enquanto os senhores decidem quem vai orar, o senhor aí, pastor, me ajuda a remar. É bom sempre lembrar, irmãos, como alertou alguém, que Paulo escreveu uma carta aos cristãos de Corinto, não um tratado teológico, embora haja na carta conteúdos teológicos, doutrinários, éticos, e nós podemos aí mostrá-los em muita quantidade. Então, esta preocupação de falar sobre lugares aos quais pretendia ir e de avisar sobre a estadia dele, nos mostra um pastor cuidadoso com o que faz e de como isto tem a ver com a sua preocupação de moldar, de fortalecer a vida daqueles com os quais mantém contatos e de não assumir posturas imprudentes. Nós estamos vivendo em dias, irmãos, em que é preciso não assumir posturas imprudentes. Muitos não compreendem, muitos não entendem, mas especialmente a liderança
das igrejas precisam pensar nisso com muito cuidado. É bom lembrar que em Atos 20, verso 3, nós temos anotado que, estando em terras gregas, Paulo soube de ciladas que estavam sendo armadas para pegá-lo, e por isso, fazendo de contas, ele mentiu? Não. Ele fez de contas que iria para a Síria para despistar os inimigos. Crente não tem que ser bobo, não, irmãos. Né? O crente tem a iluminação do Espírito. Leiam aquele livro, quando os irmãos puderem, O Contrabandista de Deus. E vocês vejam as armações santas que eram feitas para introduzir Bíblias nos países proibidos. Aquele nosso missionário, que a gente ajuda, sabe aonde, né? Ele de vez em quando nos conta histórias sobre isso. Das artimanhas santas que têm que ser feitas para que as Bíblias possam entrar em lugares proibidos. Às vezes não tem jeito. O irmão André conta que estava entrando com Bíblias, acho que foi na República Tcheca ou na Romênia, não sei, num país desse que o comunismo estava violento, e ele botou a Bíblia bem encaixotadinha debaixo de uma caixa perto do motor. Ele tinha um Fusca, né? O carro dele era um Fusca. Ele conseguiu esconder aquele negócio ali e estava relativamente tranquilo. O guarda parou. Por favor, sai do carro. Sai do carro. Abra a tampa do motor. Meu Deus do céu. Normalmente ele manda abrir aquela parte da frente, né? Onde no Fusquinha você leva. Mandar abrir a tampa do motor, por quê? Não teve jeito, irmão. O policial abriu e foi na caixa. Aí André disse que teve só um minutinho rápido para orar e falar com o senhor. Agora, senhor, ou o senhor faz um milagre aí, ou eu estou preso. E o povo sem Bíblia. Ele disse, não sei porque, não entendi nada. O policial abriu a caixa. Abriu. Olhou as Bíblias, fechou a caixa e disse, tudo bem, chefe, pode entrar. Não sei até hoje. Diz, quem sabe o policial também era crente, né? Todas essas coisas podem acontecer. Mas o Senhor me mostrou que quando fosse necessário aquele tipo de intervenção, Ele faria, irmãos. Como Jesus, como homem e Deus, algumas vezes Ele agiu como Deus. Mas na maior parte das vezes o que Ele fez foi como aquele homem intimamente ligado à figura do Pai. E assim é a nossa vida. Então, não temos que descartar o fato de que Deus pode interferir de forma especial na sua vida, mas muitas vezes você vai usar a inteligência que Deus lhe deu. Eu e você somos imagem. Eu e você, porque estamos em Jesus Cristo, nós temos a imagem de Deus, a imagem e semelhança de Deus sendo recuperada em nós. E isso, na verdade, deveria nos tornar, olha, com um gosto melhor do que todo mundo. E eu lamento que tem crentes que gostam de cada música pavorosa. Fazer o quê? Devíamos ter gosto pelo belo. Não é querer o mais caro, porque nem sempre o mais caro é o mais bonito, não. Mas é ter aquela sensibilidade de escolher aquilo que é bonito. Porque o bonito tem que fazer parte da nossa vida. Deus é o Senhor de toda a beleza, né? Esse dia eu estava vendo um lírio, irmãos. É encantador, não é? Aí a gente entende não, a gente tenta entender porque que Jesus diz, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se você olhar para um lado, é uma planta simples, é um verde branco. Mas quando você fica olhando aquele branco, aquela estrutura, meu Deus, que coisa fabulosa. Nem Salomão mesmo, com toda a riqueza, com todo o seu esplendor, e ninguém, né, pôde se trajar como um deles. Na sua segunda carta, houve uma carta de Paulo que foi perdida. Na verdade, vou dizer que nós deveríamos, até aí eu creio numa ação do Espírito. Não estou dizendo que Paulo escreveu bobagens e por isso essa segunda carta, que seria a segunda, enquanto a segunda seria a terceira, né, ela se perdeu. Mas nós temos a menção dela em 1 Coríntios 5,9, quando Paulo fala que nesta carta que se perdeu, ele não disse que se perdeu, ele disse que nessa segunda carta que ninguém achou, ele orientara aos cristãos de Corinto para que não se associassem àqueles que se prostituem. Eu creio que nessa carta que se perdeu, ele deve também ter mencionado essa sua intenção de estar com os de Corinto, mas que precisou depois ele alterar por causa da situação da igreja.
Vamos ao versículo 7. Desta vez não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Eu espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Há cristãos hoje, irmãos, que afirmam que quando nós dizemos assim, se Deus quiser, se for esta a vontade de Deus, que isto é uma manifestação da nossa falta de fé. Eis aí, irmãos, que o apóstolo Paulo, então, na cabeça dessa gente, não tem fé. Porque ele diz, se o Senhor permitir. Ou, em outras palavras, se Deus quiser, se Ele quiser. Mas não é se Deus quiser que a gente fala também, é igual o povo. Porque eu, por exemplo, quando falo, se Deus quiser, irmãos, eu penso muito no que eu estou falando. Se Deus quiser. É porque é se Deus quiser mesmo. Se o Senhor permitir. Atitudes como essas, achar que esse tipo de expressão revela a falta de fé, evidencia, na verdade, os que assim pensam, a carência que essas pessoas têm do conhecimento bíblico. Eles não devem, não é possível, eles não devem ter lido o que Tiago escreveu. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Palavras de hoje. Vou passar férias ali ou acolá. Vou passar um mês não sei aonde. Aí Tiago diz assim, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, o que é a vida de vocês. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e se dissipa. Ao invés disso, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, nós viveremos e então faremos isto ou aquilo. Iremos para lá ou para acolá. Tiago 4, 13 a 15. Afinal, irmãos, o Senhor Jesus, como ser humano, no seu momento daquela angústia assustadora, a angústia do Getsemane foi uma angústia assustadora. Ele suou sangue. Ele disse ao Pai, Abba, Pai, papai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, mas aquilo que tu queres. Marcos 14, 36. É por isso que Paulão do Logos, né, canta aquele hino, hoje há servos dizendo a Deus o que ele tem que fazer e como é que ele tem que ser. Ouvi contar que há igrejas, por favor, ponham esta palavra, igrejas, bem entre aspas mesmo, por favor. Nestes tempos, quando se deve atentar para as palavras do oráculo de Deus que diz, continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundície, continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se, Apocalipse 22, 11. Neste contexto desses dias, porque essas são palavras para os nossos dias, aos que proíbem, estão proibindo, me disseram isso. Não, na minha igreja não se pode cantar aquele hino daquele tal, é o Delino Marçal. Deus é Deus, não importa a circunstância, Ele sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer, eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele e mais ninguém, a Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. É medo do dinheiro não entrar, né, irmão? Só pode ser. O sujeito ter coragem de dizer, não, esse hino aqui não se pode cantar aqui não, porque isso aqui é uma demonstração inequívoca de falta de fé. É mesmo? Que coisa, né? Estão precisando ler a tragédia do Getsemane, a posição de Jesus. Versos 7, 8, 9. Mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, mas há muitos adversários.
A expressão até o Pentecostes não significa que os cristãos desses tempos de Paulo já tivessem um calendário eclesiástico do qual fazia parte a celebração do domingo de Pentecostes, que continua sendo originalmente uma festa judaica, mas que os cristãos católicos, protestantes e ortodoxos, calcedônios ou não calcedônios, celebram para lembrar a inauguração da igreja com o batismo do Espírito Santo, que para nós batistas históricos foi algo que só aconteceu uma vez, assim como Jesus só nasceu uma vez, só foi crucificado uma vez e só ressuscitou uma vez, o batismo com o Espírito Santo só se deu uma vez. De forma que nós entendemos o batismo com, ou do Espírito Santo como tendo ocorrido uma vez, mas sempre sendo simbolizado quando da conversão de alguém. Porque a conversão é algo que só pode ocorrer por interferência, obra e ação do Espírito Santo. Revestimento do poder do Espírito Santo. A autoridade do Espírito Santo não é para nós batistas históricos a mesma coisa que batismo no ou com o Espírito Santo. Isso aconteceu no dia de Pentecostes. Revestimento do poder do Espírito, autoridade do poder do Espírito Santo é a minha vida dependente do Espírito Santo que vai fazer com que isso aconteça. Na conversão, por causa da ação do Espírito Santo, simbolicamente, nós somos batizados em Cristo, porque somos crucificados em Cristo, somos sepultados com Cristo, e como bem-aventurados, que são aqueles que tomam parte da primeira ressurreição, na conversão, nós ressuscitamos em Cristo, já proclamando a ressurreição dos salvos, que acontecerá na volta dele, o Senhor Jesus Cristo. Não nos é importante e nem deve ser nos imposta nenhuma data. Celebrações nos são determinadas apenas duas. Duas celebrações nós temos que fazer: o batismo e a ceia do Senhor, nossas ordenanças. Mas há aquelas datas que não têm por que serem proibidas a nós cristãos batistas, em nome de uma oposição, neste caso, equivocada ao catolicismo romano. Há datas que são específicas do catolicismo romano, mas há datas que são datas de toda a cristandade. O domingo de Pentecostes é uma delas. Todo ano aqui, a não ser quando passa a data por alguma coisa, mas eu me lembro do domingo de Pentecostes, cantamos hinos no inário, que estão preparados para esse dia, não é? Porque é uma data para nós todos cristãos. Não, uma igreja não é mais cristão, menos cristão, se lembrar ou não do dia de Pentecostes. Isso não, você não pode cair nesse tipo de equívoco, porque isso é perigoso. Mas se você pode se lembrar, por que não fazer? Se você pode celebrar e agradecer a Deus esse acontecimento monumental, que foi a descida do Espírito sobre a igreja naquele momento, né? A igreja que se tornaria na igreja de Jerusalém, por que deixar passar isso? Por que deixar passar a celebração do Domingo de Ramos? Chamado Domingo de Ramos, um domingo antes do domingo da ressurreição. Aquilo que aconteceu é extremamente importante, irmãos, para ser lembrado. Se você ignorar aquilo, você faz caducar toda a história da Páscoa, tudo aquilo que vem acontecendo. Não, sexta-feira santa, sexta-feira da paixão, eu não, passa batido, eu não quero nem saber. Não quer nem saber? Por que você não quer saber? Ali está o cerne, querido, da sua salvação. Você não quer ser chamado de sexta-feira santa? Também não precisa. Todos os dias para nós são santos, está tudo bem. Você quer escondido comer um churrasco lá dentro da sua casa na sexta-feira santa? Faça isso, mas, por favor, não deixe os vizinhos verem, porque isso vai passar uma atitude de desrespeito. Não precisa fazer isso, não é esse o caso. Mas deixar passar, não se lembrar, quem sabe de manhã, mesmo que você não possa vir no culto das 7 palavras da cruz, mas de manhã acordar e dizer: Senhor, obrigado, porque naquela sexta-feira fatídica, teu filho morreu pelos meus pecados. Jesus morreu pelos meus pecados, mas graças a Deus que veio o domingo, Senhor, o domingo da ressurreição. Porque é isso, irmãos, que sempre nós fazemos nas celebrações da Páscoa. Um povo sem história
é um povo sem memória. E se há algo que a Igreja de Cristo tem, é história e memória. E nós somos, como cristãos batistas, partes autênticas, genuínas, desta Igreja de Cristo inaugurada no Pentecostes. Então não podemos, nem há por que deixar de celebrar essa data. Se eu não celebrei esse ano, já está celebrado aqui, já lembrei, não é? É possível, irmãos, que a intenção de Paulo tenha sido frustrada em parte pelo motim provocado por Demétrio, o ourives, que fazia as imagens de Artemis ou Artemisa, assim chamada pelos gregos, porque para os romanos ela era chamada de Diana. Ela era a deusa, criam eles, da caça, da lua, da castidade, do parto e dos animais selvagens. Atos 19, 23 a 41. Num atentado de lesa divindade, bem comum a idolatria e às vezes a idolatria travestida de cristianismo, Deus, somente Deus, como Deus é o Senhor de tudo, e nele, disse Paulo aos filósofos de Atenas, nós nos movemos e existimos. Atos 17, 28. A ele deve ser dado toda a soberania, toda a autoridade, sobre tudo isso aqui, sobre lua, sobre sol, se quiser sobre castidade também, do parto também, dos animais selvagens, dos animais domésticos, tudo pertence, está dentro da soberania do Deus Criador de todas as coisas, que avisa, eu não divido a minha glória com ninguém. Frustrada em parte, dissemos, porque de qualquer forma Paulo ficou em Éfeso quase o tempo que ele pretendia, pois o tal motim de Demétrio só ocorreu quando Paulo já estava se preparando para sair da cidade. Atos 19, 21, 22. Paulo falou de ter se aberto para ele uma ampla porta, demonstrando a evidência de uma evidente e promissora oportunidade de se ganhar almas para o Senhor Jesus, coisa que Paulo não perdia, não deixava passar de jeito algum. Foi ele que disse, ai de mim, não é? Se não pregar o Evangelho. Esta metáfora, uma porta, sem dúvidas, irmãos, foi inspirada nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele diz, eu sou a porta. Ela se tornou então comum, essa expressão se tornou comum, a porta que se abriu, a porta que Deus abre, entre os cristãos dos tempos de Paulo, mas ainda é comum, bastante comum, em nosso meio hoje. Que Deus nos abençoe com mais um estudo da sua palavra e nós vamos prosseguindo até conseguir, querendo o Senhor, permitindo o Senhor, né, terminar esse estudo. Alguém pode dizer, não, querendo não, pastor, querer ele quer, ele pode querer, mas pode não permitir. Né? Às vezes eu ouço isso de pessoas muito piedosas e eu entendo, nunca contrario as pessoas, porque naquele momento está vivendo muito difícil. Não tem que orar para Deus curar, não, porque isso Ele quer. Sim, queridos, Ele quer. Mas se você for nessa linha de raciocínio, ninguém morre mais, não é verdade? Ele não quer que ninguém fique doente, Ele não quer que ninguém morra, mas as pessoas ficam doentes e as pessoas morrem. Com a permissão dEle, porque essas coisas fazem parte, irmãos, da nossa vida. E é nesses momentos que vai haver a grande diferença. Não é aquilo que o profeta diz, naquele dia, vocês verão a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. E você vence todas as tribulações da vida e vai vencendo, passando por cima de tudo. E está assim. As pessoas vão até ficar admiradas, até querer ser cristão, porque vão querer ter o que você tem. Mas você dizer que ama o seu Senhor, qual é a vantagem? Mas quando você está sendo triturado, apertado, já falei isso aqui, não sei se numa mensagem ou no nosso estudo, que aquela palavra que Jesus usou, no mundo vocês terão aflições, é o grego trípsis. Sabe o que é trípsis? Esmagamento. Esmagamento. Era a palavra que se usava para pegar o trigo e pôr a pedra em cima e moer até virar pó.
Então, quando Jesus diz, no mundo vocês terão aflições, vocês serão esmagados, poderão ser esmagados. Mas não desanimem, porque se eu venci o mundo, vocês são meus, então vocês vão ser vitoriosos. Porque nem a morte nos pode livrar, irmãos, nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a vida e nem a morte. E é isso que tem que fazer, irmãos, principalmente em dias como hoje, que nós estamos vivendo. Não temos o direito de pedir para que Deus cure, para que Deus sare, e agradecer muito a Deus quando isso acontece, porque nós temos que entender que houve propósitos de Deus para isso, que estavam acima da nossa compreensão. Assim, quando o pedido que nós fizemos para A, para B, para C, para D não morrer, não foi atendido e eles morreram, havia e há propósitos de Deus em relação a isso. Agora, de dizer que não nos respondeu, dizer que virou as costas para nós, dizer que não se interessa por nós. Há um livro agora que está até fazendo um relativo sucesso, em que uma moça escreveu dizendo, Deus me esqueceu. Mas ela está totalmente equivocada nas posições que ela assumiu a respeito de Deus. Esse Deus não é o Deus que se fez gente como a gente em Jesus Cristo para viver o que eu e você vivemos. Para chorar porque Lázaro morreu, porque ele viu a dor daquelas duas irmãs por terem perdido o seu irmão e porque sabe, então, quanto custa a morte. Por isso ele mergulhou no abismo da morte, morreu para passar por aquilo que cada um, seres humanos, nós seres humanos vamos passar, para poder dizer, eu sei o que é a morte. Você está com medo? Eu sei que você pode ter medo. Eu sei porque que você tem medo. Eu sei o quanto ela é pavorosa. Mas não esqueça, filho, eu passei lá, eu passei por ela, então eu vou estar junto com você. Quando a morte chegar aqui, você mergulhar, eu vou estar junto com você, vou estar segurando sua mão, meus anjos vão estar recebendo você, porque eu passei isso para que isso acontecesse com você. Deus os abençoe, irmãos. Amém. Vamos encerrar, então, o nosso culto desta noite com a impetração da bênção dos apóstolos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a bendita consolação, orientação, aconselhamento do Espírito Santo de Deus permaneça conosco, que aqui estivemos gravando esse culto, os teus servos da mídia, Senhor, os teus servos da música, os teus servos que cantaram, o pastor que agora trouxe o que queremos que seja a tua mensagem, Senhor. Sê com aqueles que estão em casa agora, nesse momento, sentados ou não, num leito de cama, de dor, de enfermidade, talvez fora da sua casa, mas assistiram, acompanharam o nosso culto. Seja com eles, Senhor, assim como todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, agora e para sempre. Amém, amém e amém.